Boa noite a todos. Queria agradecer à professora organizadora pelo convite, em nome do Hospital de Câncer de Barretos. Então, coube a mim falar para vocês sobre as lesões precursoras do câncer de endométrio à esteroscopia. Não tem nenhum conflito de interesse. Então, começando com a própria classificação das lesões precursoras, nós temos dois principais tipos de classificação. O mais comum, que é mais usado, é o da Organização Mundial de Saúde, que classifica as hiperplasias endometriais em simples ou complexas, ou com ou sem atipias. E, devido à dificuldade de reprodutibilidade dessa classificação, a Associação Internacional de Ginecopatologistas criou uma nova classificação, que é a hiperplasia endometrial e a neoplasia intraepitelial endometrial, que é bem menos comum, mas às vezes na nossa prática clínica nós nos deparamos com esse anátomo patológico das biópsias de endométrio. E tem uma terceira classificação, que é bem mais raro, mas que também é considerada uma lesão precursora, que é o adenocarcinoma seroso in situ do endométrio. Aqui, só para exemplificar as imagens histopatológicas, a hiperplasia simples, você tem um aumento do componente glandular, mas mantendo ainda um padrão de estroma entre as glândulas. A complexa, vocês podem observar... Tem algum pointer? Podem observar que tem uma diminuição importante do estroma e com um predomínio de componente glandular. E já nas atipias, tem uma atipia nuclear importante, que vocês conseguem ver mais evidenciado no adenocarcinoma em si, em que quase não tem mais componente de estroma nas lâminas. E essa é a classificação das lesões intraepiteliais endometriais, que também leva em conta o estroma em relação ao epitélio glandular. Obrigada. Que ele usa um modelo mais matemático, em forma de fazer a quantidade de estroma e a quantidade de glândula de ser meio a meio. Se passou a quantidade de glândula em relação ao estroma, você já tem essa classificação. Então, ele é mais reprodutível e seria mais fácil de você conseguir classificar. No entanto, ele ainda é o menos utilizado. A hiperplasia endometrial, ela é bastante comum. A prevalência atual é de mais ou menos 133 a cada 100 mil mulheres. A clínica clássica são nas pacientes da peri e pós-menopausa. E as hiperplasias sem atipias, pacientes mais jovens, entre 50 e 54 anos, e com atipia 60 e 64 anos, mostrando que é um padrão realmente evolutivo dos anos dessa paciente sendo submetida a estímulo estrogênico, com diminuição da progesterona, e começa com essa atipia complexa, que depois se transforma em atípica. Os fatores de risco principais, fatores de risco da nossa sociedade moderna, são as pacientes obesas, com síndrome plurimetabólica, diabéticas, hipertensas, dislipidêmicas, as pacientes com síndrome do ovário policístico e com anovulação crônica. As pacientes aí começam a ter casos mais raros, mas pacientes que têm tumores produtores de hormônio, mais comum deles é o tumor de células da granulosa do ovário, e pacientes com síndrome de Lynch. Bom, esse é um trabalho clássico e mostra por que essas lesões são precursoras do câncer de endométrio. O Dr. Kurman fez um estudo que seguiu essas pacientes por 16 anos e viu que as pacientes com hiperplasia simples e complexa sem atipia têm um risco bem baixo de progredir para câncer, até 3%, e que o principal fator de risco mesmo é a atipia nuclear, com risco de até 29% de progressão para câncer. Ele viu nesse estudo, então, que a presença de atipia aumenta em 10 vezes o risco de neoplasia invasora. Então, quando vocês têm na sua prática clínica aquele anátomo com atipia, são essas pacientes que vocês têm que estar preocupados. E o risco relativo de desenvolver o adenocarcinoma mostrou também nesse trabalho que a atipia também é o principal fator de risco. E o risco absoluto de progressão após 20 anos, então, é uma progressão lenta, com atipia de até 28%. E o risco de adenocarcinoma concomitante. Então, nessas pacientes, nós, eventualmente, quando elas têm já prole completa, nós vamos indicar a esterectomia. Tem esse trabalho do GOG, que avaliou quantas dessas pacientes, na peça final da esterectomia do útero, tinham já um adenocarcinoma concomitante.
e viu que até 42,6% das pacientes com atipia, com hiperplasia complexa com atipia, já tinha algum foco de adenocarcinoma naquela peça. Então, a clínica clássica que a gente vai ter com as pacientes no consultório é o sangramento pós-menopausa, a paciente vai procurar o ginecologista, ou um sangramento irregular na perimenopausa, ou aquelas pacientes que fazem o ultrassom por qualquer outro motivo, dor pélvica, e detecta um espessamento endometrial assintomático, ou as pacientes que, na citologia oncótica do colo do útero, você identifica células glandulares atípicas. Essas pacientes vão ser, então, submetidas a algum tipo de investigação do endométrio, pode ser uma biópsia ambulatorial do endométrio, uma curetagem uterina ou a própria esteroscopia. Dessas, a maioria, imensa maioria, não vai ter nada, graças a Deus. A maioria das vezes, o caso de sangramento pós-menopausa, todo mundo sabe, é a atrofia da pós-menopausa. 5 a 10% vão ter câncer de endométrio e 15% vão ter hiperplasia endometrial, que é o foco da nossa aula. É claro que você vai avaliar essa paciente de acordo com as características dela. Então, se é uma paciente mais idosa, já com aqueles fatores de risco que a gente já discutiu, diabética, hipertensa, obesa, e com algum fator de anovulação ao longo da vida, esse risco aumenta muito, você vai ficar mais preocupado. Então, esse estudo do Reed mostrou que pacientes com sangramento pós-menopausa, acima de 70 anos, diabéticas, inulíparas, o risco de você ter uma hiperplasia complexa ou câncer passa a ser 87%. Bom, como eu já falei, qual que é a dificuldade? Você tem aquela paciente com o diagnóstico da hiperplasia complexa atípica, você tem que confiar bastante no seu patologista. Esse estudo viu a reprodutibilidade, então pegou aquela paciente que o especialista em patologia ginecológica tinha classificado como hiperplasia e deu para um grupo de patologistas para avaliar. E a concordância foi muito baixa. A maioria teve discordância nesse diagnóstico, inclusive com aumento desse diagnóstico, falando que a paciente tinha adenocarcinoma e não tinha, e falando que ela não tinha atipia, ela tinha. Então, é importante a revisão de lâmina, se você não confia no laboratório, ou se o patologista não tenha tanto a prática de trabalhar com ginecologia, pedir uma segunda opinião para um patologista que trabalha mais com ginecologia. Bom, a avaliação, o tema da aula foi da esteroscopia, mas é importante enfatizar que existem outras opções que são mais acessíveis. A principal, que é a de menor custo, mas que nem sempre nós temos no consultório, é a biópsia ambulatorial, com a pinça a mais utilizada e que é considerada a melhor, é a pinça de Pipelle, que é esse dispositivo que você introduz dentro do consultório mesmo, sem qualquer anestesia, na cavidade endometrial, você aspira um êmbolo e faz um movimento circulando de 360 graus para pegar todas as paredes do endométrio e o conteúdo vai sendo aspirado. Você pode fazer isso várias vezes, não precisa ser uma vez só, e você consegue fazer essa avaliação dentro do seu consultório, sem qualquer anestesia. É desconfortável, com certeza, mas em termos de custo e até para a paciente não ter que ser submetida a um procedimento cirúrgico, é bem prático. O mais acessível a todos nós, que é a curetagem uterina e a esteroscopia. Bom, a esteroscopia, os senhores sabem, ela pode ser diagnóstica ou cirúrgica, vai depender do seu material. Uma cânula de esteroscopia diagnóstica, ela é pequena, ela até 5 milímetros, e ela tem algumas desvantagens da diagnóstica, que é principalmente por ser uma câmera pequena, a qualidade da imagem é pior, e o meio de distensão, normalmente é o CO2, ele não consegue, às vezes, distender satisfatoriamente a cavidade endometrial, você não consegue ver algumas características típicas da hiperplasia. Porém, assim como o Pipelle, ela pode ser feita ambulatorialmente. E a cirúrgica, em que você precisa fazer uma dilatação desse colo uterino para conseguir avaliar. E, normalmente, o meio de distensão é a glicina, que consegue distender bem a cavidade uterina e ter uma avaliação melhor. A vantagem clássica da esteroscopia é justamente a visualização direta da cavidade, não é nada às cegas, e ela é muito superior aos outros métodos, isso está já comprovado em lesões focais. O principal é pólipo, e nós sabemos que é possível ter hiperplasia em pólipo, só naquele pólipo. Na sua curetagem ou na sua biópsia endometrial, dificilmente você vai conseguir a avaliação histológica daquela lesão focal.
mas ela também tem desvantagens, que a paciente que você vai indicar, que se tem suspeita de câncer ou hiperplasia, é uma paciente que está com sangramento, e isso dificulta também a visualização. O custo é um custo maior em relação aos outros métodos. O risco principal da estereoscopia é a clássica síndrome de overload, que é quando tem absorção do meio de distensão, a glicina, a paciente pode evoluir com edema agudo. Isso você tem que estar sempre conversando com o anestesista, vendo os padrões ventilatórios, como que a paciente está. Tem algumas pessoas que têm muita preocupação com o risco de disseminação, no caso de ser câncer. Isso já tem vários trabalhos mostrando. Teve um trabalho muito interessante que fazia a estereoscopia e, na sequência, fazia uma laparoscopia e faziam um aspirado, uma lavagem do citologia peritoneal. E não foi mostrado que aumentou o risco de células tumorais no peritônio, nessas pacientes. E nas que tiveram esse aspirado positivo, teve um segmento a longo prazo que não mostrou um pior prognóstico em relação às outras pacientes. Então, esse risco, hoje em dia, não é tão relevado. Então, mesmo as pacientes com câncer, é seguro você fazer uma avaliação estereoscópica, contanto que seu objetivo seja lá biopsiar e pronto. Claro que você não vai ficar prolongando muito o seu procedimento. O risco, como da curetagem, é de perfuração, principalmente na hora da dilatação. E uma coisa interessante é que teve um trabalho em que eles realizaram só a biópsia, eles mandaram separado para o patologista. A biópsia é realizada pelo ressectoscópio, na estereoscopia, e depois a biópsia da curetagem uterina. Foi realizada curetagem em todas as pacientes após a biópsia por estereoscopia. E viram que em 30% o diagnóstico de câncer só foi feito na curetagem. Então, a estereoscopia, quando você faz a sua biópsia dirigida, eventualmente você pode deixar passar, principalmente se quem está realizando não tem tanta experiência na visualização dessas imagens. Então, a paciente já está anestesiada. Hoje em dia, a orientação, você faz a biópsia dirigida, mas em seguida faz uma curetagem. Você aumenta a acurácia do seu diagnóstico. Bom, o aspecto estereoscópico das lesões precursoras, quanto mais essas características, mais o risco de ter atipia e câncer, que é o espessamento endometrial focal ou difuso, o aumento da vascularização superficial, dilatação dos orifícios glandulares, um espessamento de aspecto polipoide, vascularização atípica, friabilidade e necrose. Essas evolutivamente o que é mais sugestivo de hiperplasia atípica ou câncer mesmo. O que a gente sabe é que a estereoscopia ela é boa para identificar a lesão, só que ela tem pouca reprodutibilidade em termos de você adivinhar que tipo de lesão é aquela. Então, você consegue ver nesse caso aqui, em que a paciente tem um espessamento focal, aqui na parede anterior do útero, ela tem um pouquinho, bem menos espessado aqui no fundo vocês observam ele bem atrófico, mas, no fim, isso aqui veio como uma hiperplasia simples. Ok? Ela é um pouco mais regular, você não vê vasos atípicos, mas o que é importante, você não vai conseguir prever que tipo de lesão você vai encontrar. Em geral, você sempre tem que fazer a sua biópsia, o que vai definir mesmo é o seu patologista. Já a hiperplasia suspeita, vocês conseguem ver a diferença. Os vasos superficiais, que ficam mais exuberantes, e você observa que é bem mais irregular a superfície desse espessamento. Aqui também o fundo bem atrófico, aqui uma hiperplasia simples, parecida com o que a gente viu no outro slide, e aqui já uma hiperplasia complexa, com atipia, com o epitélio bem mais friável, com sangramento fácil e irregular. Essa imagem é um espessamento de aspecto polipoide, você vê que ele é todo espessado, ele forma pequenos pólipos, e aqui com uma vascularização bem superficial, discreta, e o lugar em que veio a atipia foi nessa parte aqui em que você observa o aumento da vascularização muito mais exuberante do que no resto do endométrio. Também aqui, clássico de espessamento bem suspeito, o principal que vai mais te sugerir realmente é a vascularização aumentada e a irregularidade desse aspecto dessa mucosa. E já aqui já um caso de câncer, os casos de câncer,
a descrição dos atlas de estereoscopia, eles falam que o padrão de vascularização no câncer ele tem um aspecto de zigue-zague, que ele vai crescendo essa vascularização atípica e vai fazendo vários vasos e vão seguindo em movimentos contrários, tem esse aspecto de zigue-zague. Aqui é interessante que a paciente tem um pólipo, você vê que o pólipo tem um aspecto normal, superfície lisa, sem vascularização, mas ao lado já o câncer. Você observa o epitélio bem mais irregular e com essa vascularização. Bom, um enfoque rápido no tratamento dessa hiperplasia. Então, se a paciente já tem prole constituída, se você tem atipia ou a neoplasia intraepitelial e endometrial, o tratamento padrão é a esterectomia. A dúvida nessas pacientes é se você vai realizar salpingoforectomia ou não. Pós-menopausa, a orientação é sim realizar a salpingoforectomia. Na pré-menopausa, é uma discussão em conjunto com a sua paciente. Lembrando que, de acordo com aquele estudo, o risco dela ter um câncer de endométrio é de até 46%, e faz parte da cirurgia do câncer de endométrio você ressecar os ovários e as tubas. Então, ela tem um risco grande de ter, e se vier, ela teria que ser submetida a uma nova cirurgia, caso você não retire os ovários dela nessa primeira cirurgia. Outra coisa a ser considerada, em pacientes jovens com câncer de endométrio, o risco de um tumor sincrônico no ovário, um outro adenocarcinoma no ovário, ou até um metastático, é maior do que nas pacientes mais idosas. Então, isso tem que ser considerado com a paciente, mas tem que se levar em conta que se a paciente for bem jovem e você ressecar os ovários, e você tiver alguma contraindicação para terapia de reposição hormonal, você pode estar prejudicando a qualidade de vida e até desfechos em relação a evento cardiovascular, demência, coisas que os senhores sabem bem o que acontece com a paciente que tem uma menopausa precoce. Então, o estudo tem que ser considerado e discutido em conjunto com a paciente. Se ela não tiver contraindicação para terapia de reposição hormonal, é considerado realizar a salpingoforectomia, que depois ela pode ser feita, inclusive, só com estrógeno isolado, porque ela não vai mais ter útero e é mais seguro. Se a paciente tem um desejo de preservar a fertilidade ou ela tem uma contraindicação clínica importante para a cirurgia, o tratamento é com a progesterona. Estou lembrando que a fisiopatologia, o motivo dela ter essa hiperplasia é o aumento do estrógeno sem o contrabalanço da progesterona. Então, o tratamento básico sem atipia é o que nós temos mais acessível, que é o acetato de medroxiprogesterona 10 mg por dia, de 3 a 6 meses. O adotado atualmente é o regime contínuo, não fazer intervalo, que se tem feito no passado a cada 15 dias e faz um intervalo para a paciente menstruar, mas tem um melhor controle da hiperplasia quando faz contínuo. O diomedicado, o Mirena, que em alguns estudos mostrou até uma taxa maior de regressão quando comparada com a medicação via oral. A Depo-Provera, o acetato de medroxiprogesterona depósito, e pacientes que desejam contracepção e não toleram a progesterona isolada, alguns tipos de anticoncepcionais orais combinados também têm um efeito bom no tratamento, no controle dessa hiperplasia. A ressecção por esteroscopia da hiperplasia complexa tem uma série de casos que mostrou uma regressão, tratamento de até 93%. De controle. O que se não se sabe é os efeitos a longo prazo. Normalmente você vai evitar fazer a esterectomia e vai indicar esse tratamento em pacientes que desejam preservar a fertilidade, e o que não se sabe é se esse procedimento pode aumentar a chance de sinéquia endometrial e, inclusive, diminuir a chance dela conseguir gestar no futuro. Mas é também um tratamento eficiente. Aqui um vídeo de uma ressecção dessa hiperplasia por esteroscopia. Já nas pacientes com atipia, o tratamento padrão é o acetato de megestrol, 80 a 160 mg 2 vezes ao dia. Você pode aumentar a dose se ela não tiver resposta. Tá? O acetato de medroxiprogesterona, 600 mg por dia. No Brasil, nós não temos essa apresentação. Nos Estados Unidos tem, é usado. Você teria que fazer a paciente tomar 60 comprimidos de medroxiprogesterona ao dia, o que é inviável. E a Depo-Provera também e o diomedicado são opções, mas o padrão ouro realmente é o megestrol. E o segmento dessas pacientes tem que ser feito a cada 3 meses.
você pode fazer também com a biópsia endometrial ou com a esteroscopia. Aqui uma imagem são intervalos de 3 meses entre cada uma dessas imagens, então a paciente com a hiperplasia complexa, após 3 meses você vê uma diminuição importante, mas ainda mantendo um grau de espessamento, e aqui após 6 meses em que a paciente teve uma resposta muito boa a esse tratamento. Bom, a regressão ocorre em até 86%, mas tem uma alta taxa de recidiva. Lembrando que essas pacientes são anovulatórias, são obesas, então o que causa a hiperplasia normalmente está mantida nas pacientes. Tem que orientar a perda de peso, mudança dos hábitos de vida para os fatores causais também serem mudados. E tem uma alta taxa de gestação dessas pacientes, 26%, mas normalmente com indutor de ovulação. Então, era isso que eu queria falar. Vamos para a próxima. Nós vamos passar para a palestra seguinte. E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita, vá anotando, por favor. Pode encaminhar ou pode fazê-la após as apresentações, que nós vamos convidar os 3 palestrantes. Então, a doutora Georgia continua na segunda conferência, cirurgia do câncer de endométrio, o papel da cirurgia minimamente invasiva e abordagem linfonodal. Bom, esse é um tema um pouquinho mais complexo. Essa sim era a palestra que a doutora Audrey ia preferir. Ela pediu desculpas, está com a mãe na UTI, em estado grave, por isso que não pôde vir. Vou tentar, óbvio que eu não vou conseguir substituir a doutora Audrey, mas vou tentar passar para os senhores o que é importante sobre esse assunto. Eu vou inverter um pouco o assunto, começar com a linfadenectomia no câncer de endométrio.